Meu nome é Karina, então me apresentando agora para vocês. Eu sou maranhense, tenho 24 anos, sou bióloga super recém-formada pela Universidade Federal do Maranhão e sou ativista climática e ambiental. Olá, tudo bem? Acho que você não me conhece, eu geralmente não costumo gravar vídeos aqui para o YouTube nesse formato. Geralmente eu faço alguns vlogs das minhas viagens pessoais, mas aí esses dias eu resolvi que iria começar a gravar e postar aqui no YouTube alguns temas que pra mim são super relevantes e que talvez possam ajudar outras pessoas também. Então, como vocês podem ver, eu não estou em um super cenário, super produzido, porque eu estou basicamente na minha casa, então é isso que temos, graças a Deus, e bora gravar esse vídeo. O primeiro tema que eu escolhi para gravar como vídeo foi cristã e ativista. Porque eu vejo que hoje em dia as pessoas às vezes falam disso sem muita propriedade. E eu acho que pra gente ter uma opinião muito definida sobre algo, ou pelo menos falar com muita firmeza, a gente precisa ter muita propriedade, né? Quando a gente fala, por exemplo, de lutas sociais, de causas, muitas vezes pra gente que tá do outro lado da causa, se você não faz parte daquele grupo minoritário, se você não faz parte daquele grupo étnico, pra gente que tá desse lado, às vezes é um exagero, às vezes é uma coisa desnecessária, mas na verdade quem entende uma causa, quem entende por que faz aquilo, é a pessoa que é diretamente afetada por aquilo e que resolveu lutar ou militar, né? E ser um ativista. Mas para começar, antes de tudo, o que é ser um ativista, né? Então, assim, para não jogar coisas aleatórias, eu sim, gente, tenho um dicionário Aurélio, ainda tenho, tá, queridos? E aí eu vou ler pra vocês o que no dicionário Aurélio significa a palavra ativista. Era pra eu ter marcado, desculpa, produção. Não tem produção, sou eu mesmo. No nosso dicionário Aurélio, ativismo significa ação política e social em defesa de uma ideia ou princípio. Ativista significa que participa de ações políticas em defesa de um ideal. 2. Pessoa ativista. Entretanto, também esse dicionário Aurélio não é o mais atualizado, né? Então eu vou ler para vocês também algumas definições que a gente pode achar na internet de ativismo, né? Então quando você abre ali o Google e digita ativismo, o que é a primeira coisa que você vai ver? Então, de acordo com o Google e pesquisas relacionadas na internet, ativista é aquele que trabalha para alguma causa, um defensor, um militante, ou para alguma causa ou para alguma ideologia política ou social, que exerce a militância por alguma causa. E, né, militância significa alguém que atua por alguma causa, que defende alguma causa, que busca a transformação da sociedade através de algum tipo de ação. Então, se você é uma pessoa que se define nesses critérios que foram falados, você basicamente é um ativista ou uma ativista. Às vezes a gente pensa que ativista é só aquelas pessoas que fazem coisas super perigosas, sabe? Quando a gente pensa aqueles ativistas do Greenpeace, que às vezes tem a necessidade de fazer ações, né, que chamem muita atenção para uma causa, mas na verdade tem vários tipos de ativismo, né? Então você usar a sua rede social para falar de alguma causa, você fazer alguma ação relacionada a uma causa específica, uma causa de luta social ou política, isso te define como ativista. E aí, contando um pouquinho, que legal, meu vizinho resolveu bater agora, muito massa. Ok, então contando um pouquinho da minha história e algumas experiências também. Eu sempre fui cristã, sempre, né? Como a gente diz, nasci em um berço evangélico, então a família da minha mãe, a família do meu pai também é cristã. A gente sempre teve mais contato com a família da minha mãe, são todos da Assembleia de Deus. Então eu nasci na Assembleia de Deus, passei anos da minha vida na Assembleia. Acho que até os meus 18 anos eu fui da Assembleia de Deus. Depois disso eu mudei para uma outra denominação e agora eu sou de uma outra igreja que se chama Ministério Apostólico Internacional Shalom. Sempre fui evangélica, nunca me afastei, né? Como geralmente a gente fala, as pessoas se afastam, né? Ficam desviadas. Nunca me enquadrei nisso de o que é ser desviado, o que é ser afastada da igreja. Então, sim, sempre fui muito ativa, trabalhei em ministério infantil, em todos os ministérios possíveis, ministério de dança, já cantei, já preguei. Hoje, na minha igreja, eu participo do Ministério de Missões, que é a minha paixão, assim, que é algo que Deus é um chamado muito forte no meu coração. E também
durante a minha história, né, de adolescência na Assembleia de Deus, que essa minha vida de ativismo começou. Eu sempre fui muito incomodada, assim, quando eu olhava no jornal, na televisão, que apenas um grupo de pessoas específicos, né, então pessoas de poder, poderiam mesmo decidir sobre o que vai ser do nosso presente, o que vai ser do nosso futuro. E se você for uma pessoa que presta atenção nisso, você sabe que a gente se revolta muito com algumas coisas, né? A gente fica extremamente chateado até o momento em que você pensa, caramba, eu preciso partir para ação, né? Eu preciso fazer algo. Inclusive, na Bíblia, a gente vê vários relatos de pessoas, né, que buscavam pela justiça. A justiça, Deus é justiça também, né? Então, justiça é algo que está totalmente relacionado com a natureza de Cristo, né? Com a natureza de Deus. Ele é amor, ele é justiça. E essa justiça, ela não pode ser baseada em apenas o que nós, como cristãos, conhecemos como justiça, né? A justiça, ela tem que ser para todos, ela tem que ser igualitária. Todo mundo tem que, se existe, por exemplo, a justiça do Brasil, ela tem que servir para todo mundo. Então, eu acho que muitas vezes o local que a gente peca enquanto cristão é nisso, né? Achar que a justiça é só pra gente, é só pros cristãos, que todo mundo se baseia na Bíblia, e não é verdade, né? O Brasil é um país laico, apesar de grande parte da população ser católica e evangélica, mas a gente tem várias outras religiões aqui no Brasil, a gente tem várias etnias que tem uma relação de cosmovisão com a espiritualidade. O que eu quero dizer com isso é que até mesmo a laicidade do Estado, né, tipo, nós pertencemos a um país que é laico, isso pra gente é vantajoso enquanto cristão, porque é por conta de o país ser laico que a gente pode fazer nossos cultos, que a gente pode se aglomerar, que a gente pode ir pra igreja, que a gente pode exercer a nossa fé. Então, muitas vezes a gente vê isso como uma coisa negativa, mas se a gente parar para pensar, é algo sim positivo, porque isso permite que nós, enquanto cristãos, exercemos a fé cristã livremente no Brasil. Como eu já falei, geralmente para você ser ativista de uma causa é algo que te une àquilo, né? É algo que te faz ser incomodada, insatisfeita, você quer fazer algo para mudar, você acha que aquilo precisa ser falado para as pessoas, né? Por exemplo, a gente está agora no mês de maio e está tendo Maio Laranja, né? Que fala sobre a questão do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E eu fiquei muito feliz quando eu vi várias pessoas da igreja puxando, né, esse assunto, se considerando um ativista, né, dessa causa. E muitas pessoas revelaram que já passaram por isso. Então, a gente sabe que precisamos falar sobre isso. Então, né, toda a causa, toda a luta, assim, é basicamente isso. Precisamos falar sobre isso, precisamos trazer luz para esse tema, precisamos discutir, não dá para botar debaixo do tapete. Existem pessoas que estão sendo diretamente afetadas por isso, então a gente precisa conversar sobre isso. Então, assim, como que começa essa minha relação com a causa ambiental e com o ativismo climático, né? Muito relacionado a isso, eu não tive nenhum tipo de influência, assim, por exemplo, dentro de casa, né, da minha família. É claro que os meus pais, a minha família sempre me passaram esses princípios mesmo, né, de lutar pelo que a gente acredita, de buscar o que a gente acha que é necessário, que é justo, mas diretamente falando, assim, de causas ambientais, eu não tive nenhuma influência. Mas desde pequena, é uma coisa meio doida, né? Desde pequena eu sempre quis ser bióloga, sempre, assim, era uma das coisas que eu mais tinha certeza na vida, né? Das coisas que eu sempre tive certeza. Foi da minha relação com Deus, né? De aceitá-lo na minha vida e também de ser bióloga. Então, desde criança, eu passava as tardes fazendo várias invenções meio desbravadoras, assim, no meu quintal. Minha mãe se lembra de várias coisas, super engraçado. E uma coisa que eu, né, me incomodava muito, por exemplo, passava na televisão falando sobre a Amazônia, queimada na Amazônia, eu criancinha, né, tipo, bem diferente do que é hoje em dia, né, que hoje em dia tá muito pior a situação, mas nessa época eu já super me incomodava, já ficava triste, já chorava olhando essa situação. E aí eu comecei ao longo da vida a trabalhar mais com questões sociais. Então, na minha igreja, na minha primeira igreja, eu trabalhei com as crianças e era para ser só um vocal das crianças, mas eu gostava de trazer, sabe, esse olhar de ser crianças da nossa comunidade, da gente levar um pouco de arte para elas, teatro. E era super bacana, assim. E aí depois também eu comecei a me envolver em outras causas sociais da minha cidade. E aí quando eu tava entrando na faculdade, há uns 5 anos atrás, uma amiga me apresentou o Engajamundo. Para quem não conhece, o Engajamundo é essa rede que eu faço parte. É basicamente uma organização, né, de liderança jovens, feita de jovens para jovens mesmo, tá? Para participar do Engajamundo você tem que ter de 15 a 29 anos, né? Que a gente sabe que é considerado a idade em que você é jovem.
E foi através do Engaja Mundo que eu descobri que milhares de outros jovens também tinham esses incômodos, sabe? Que sim, já existiam várias redes em várias partes do Brasil, sabe? Nos quilombos, nas aldeias, nas favelas, de pessoas que sempre se sentiram incomodadas e sentiam que tinham que fazer algo. E é muito doido como que o impacto de você lutar por uma causa, o impacto de você fazer alguma coisa à mão na massa, alguma coisa na prática, na sua comunidade, no seu país, na sua cidade, o efeito disso é um negócio muito grandioso, gente. Assim que deu 1 ano que eu entrei no Engaja Mundo, eu já participei da minha primeira conferência de clima da ONU, que foi em 2016 no Marrocos. E foi a experiência mais doida, assim, da minha vida. Foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Então, tipo, a primeira vez que eu saí do Brasil foi como ativista para ir para uma conferência da ONU no Marrocos, com um grupo de jovens, assim, e foi maravilhoso. Essas experiências realmente mudaram muito, assim, a minha vida, né? E aí, depois dessa primeira experiência, eu já tive 2 outras experiências em conferências da ONU. As 2 outras já como coordenadora, né? Então, coordenadora dessa delegação de jovens de várias partes do Brasil e coordenadora do grupo de trabalhos de clima, que há 2 anos eu atuo como co-coordenadora também, né? Nós somos 2 coordenadoras. E é muito doido, assim, pensar que durante esses 2 anos, o diálogo com meus amigos da igreja sobre isso foi mínimo. Porque parece uma coisa muito ET, sabe? Tipo assim, você falar de mudanças climáticas, você falar dessas causas ambientais. Quando você abre a Bíblia, você vê várias vezes Deus falando isso, né? Tipo, lá no comecinho de tudo, sabe? Deus fez isso aqui pra gente cuidar, a terra pra gente cuidar. Então imagina só ele vendo toda a degradação, toda a loucuraça que a gente tá fazendo. Você não precisa ser um super ativista e ir pra uma conferência da ONU fazer alguma coisa, mas olhar pro ambiente que você vive e pensar, caramba, eu preciso preservar isso daqui. Então hoje, nessa minha luta de vida, de ativismo, eu tenho conhecido várias iniciativas cristãs, várias pessoas cristãs que têm falado sobre isso, que têm falado sobre preconceito, que têm falado sobre racismo, sabe, que têm falado sobre as questões de luta de gênero. E eu acho que são coisas realmente que a gente precisa conversar. Não faz mal, mas às vezes o que eu percebo é que parece que é muito, sabe, você tá beliscando alguma coisa que incomoda muitas pessoas e eu acho que não existe, não era para ser dessa forma. Então existem muitos desafios, assim, né, claro, de você ser considerado um ativista cristão. Outro dia eu tava ouvindo um podcast de alguns cientistas, que é super conhecido, assim, na área cristã e evangélica, e que eles estavam falando sobre, sim, né, a questão das mudanças climáticas, e óbvio, toda pessoa que tem uma meta e de responsabilidade mesmo, responsável, você sabe que, né, não é balela, não é besteira, é algo que realmente está acontecendo, né. E aí eu tava escutando esse podcast, tava escutando, concordando, assim, achando muito massa eles falar sobre esse tema, foi bem legal. Mas aí quando chega na questão do ativismo, eu sempre vejo epa, calma lá, não é bem assim, né? Então a galera sempre fala, nossa, sim, você tem que fazer isso, você tem que realmente, né, tirar o seu lixinho ali do chão e tal, mas não é pra você ser um ativista, sabe? Essa galera do Greenpeace e tal, não é preciso ser dessa forma. E aí, às vezes eu fico me questionando, tipo, às vezes é preciso ser sim, sabe? Às vezes parece que a gente só lê a parte da Bíblia que a gente quer. E lá na Bíblia a gente vai encontrar, sim, um texto onde a gente vê Jesus se rebelando contra tudo, né? Quando ele entrou ali no templo, viu a galera fazendo o templo ali de comércio, lá se revoltou e falou que era para todo mundo sair de lá. Sabe? Então, por quê? Porque ele queria preservar a casa de Deus, sabe? Então, às vezes, a gente precisa ser pacífico e, às vezes, a gente precisa partir para algo mais concreto, para o ativismo, por exemplo. Hoje em dia, no Brasil, quando a gente fala de você conseguir lutar, mudar alguma coisa, necessariamente a gente está falando de política. Então, como eu li para vocês, o ativismo, né, no dicionário fala muito sobre alguma causa política e outras versões a gente vê falando mais sobre causas sociais. Acaba que tudo está muito conectado uma coisa com a outra. Eu acho que é muito difícil você ser ativista de uma causa específica e não ter alguma relação diretamente daquilo com a política. Então, hoje, quando a gente fala de causa ambiental, não tem, não dá de, tipo, separar isso da política, não dá. Porque é de lá que saem os tratados, é de lá que saem as decisões, e essas decisões vão afetar diretamente sobre o que a gente fala, né? Então, fazer pequenas ações é importante, super importante, mas cobrar dos governantes
é muitíssimo, é urgente, sabe? É algo urgente, a gente precisa fazer para ontem. Então eu acho sim, eu estou aqui como um exemplo vivo para você, meu irmão, minha irmã, para dizer que é possível você ser um ativista e ser cristão. Eu acho que se você tem as suas bases embasadas em Deus, né? Se Deus é a sua rocha, se tudo que você faz na sua vida é diretamente ligado com a vontade do Senhor, você também lutar por uma causa específica, que você apresente diante de Deus e que o Espírito Santo não te incomode sobre isso ou te incomode a fazer isso, é algo, eu acho que é super válido. É claro que a gente tem que ter muito cuidado também, porque a maioria desses espaços é ocupado por pessoas que não acreditam em Deus, por pessoas que, infelizmente, esse espaço tem pouquíssimo número de pessoas cristãs. Então a gente tem que pensar também, né? Se a gente está influenciando, se a gente está se deixando ser influenciado. Então eu acho que muitas coisas precisam partir de você. É claro que o seu embasamento cristão, ele vai fazer com que você atue de uma outra forma, que você esteja naquela causa, mas não vá junto com o barco, sabe? Você tem a sua opinião pessoal. Quando alguma coisa vai contra a palavra do Senhor, a gente tem que saber se posicionar também quanto a isso. Então você tem que ser quem você é. Se você é filha, se essa é a sua identidade, se você é filho de Deus, se você está fechado com Cristo, tudo que você fizer vai ser dali para adiante, né? Não dá para você voltar para trás na sua decisão. Então eu acho que é super possível. É claro que existem 1 milhão de desafios, e isso em todo lugar e nessa área principalmente, mas eu acho que é muito bom quando você sabe que está fazendo algo concreto, sabe? Eu sempre me baseio assim em vários revolucionários, a reforma cristã, né? E que a gente sabe como que Lutero teve que ir lá e ser bem doidão de colar aquelas coisas na porta, sabe, da igreja. E a galera que, naquela época, a igreja era totalmente relacionada com a política, né? A igreja católica tinha total domínio. Então, fazer essa reforma protestante acontecer não deve ter sido fácil, né? Então, vocês acham que Lutero não foi chamado de doido? Paulo, Lutero não foram chamados de desviado alguma vez? Claro que foram. Mas eles criam, né, no que eles falavam. E foi muito interessante que uma vez alguém perguntou para Lutero se Jesus voltasse amanhã, o que ele faria hoje? E ele falou que ele plantaria uma árvore. Quero que isso fique no seu coração. Se existe alguma causa específica que o Senhor está te chamando para atuar de forma mais ativa, de forma mais mão na massa, cara, apresenta isso diante do Senhor. Se o Espírito Santo te der paz para isso, te trouxer paz no espírito e te incomodar para fazer isso, ouça. Eu sei que muitas pessoas têm um ministério totalmente direcionado à missão integral, tem que largar tudo, mas eu também sei que a nossa missão, ela tá em tudo que a gente alcança. Eu ter feito a faculdade de biologia me abriu muito o mundo para eu entrar em vários lugares. Eu participar dessas organizações me abriu lugares assim inimagináveis para mim, estar diante de pessoas, de líderes mundiais que eu nunca imaginei. E nesses lugares eu sempre tenho carregado sobre a essência de Deus na minha vida, porque tudo que eu faço é algo que flui, né, do Espírito Santo que mora em mim também. Então eu acho que é isso, cara. Intimidade com Deus, intimidade ao ponto de que se Ele tá colocando algo no teu coração, escuta Ele, de verdade. Define quem você vai escutar. Presta atenção nisso, tá bom? Eu espero que se você estiver nessa situação de ser um ativista e cristão e fica pensando em como às vezes você se sente totalmente só, você não tá só. Estamos juntos, somos irmãos, vamos se mudar o mundo e Deus em nós. Um beijo. Fica com Deus. Tchau.